E aí, eu sou o Molly Botany com mais uma dica do método Overdrive. E o assunto de hoje é um tanto polêmico. Eu vou falar sobre os métodos convencionais de inglês. Método convencional é qualquer método que vem com inúmeros livros, geralmente uns 10, desde o livro 1 básico até o último livro, inglês avançado, com o conteúdo todo já definido, ou seja, tudo que você vai estudar está dentro desses livros. E geralmente o curso leva uns 4, 5, alguns cursos 6 anos para terminar. E eu quero que você pense comigo. Se os métodos convencionais em inglês são tão eficazes, e vale dizer, a maioria dos brasileiros estuda com métodos convencionais, se eles são tão eficazes, por que apenas 5% dos brasileiros falam inglês fluentemente? Porque tão poucos brasileiros falam inglês. Quantas pessoas você conhece? Pensa aí, dá uma piada na sua cabeça, que terminaram um curso de inglês com um método convencional, lá depois de 5 anos, chegaram lá no último livro de inglês avançado. Chegaram nesse último livro falando inglês de verdade. E tem que ser avançado, porque o livro é de inglês avançado. Quantas pessoas? Eu conheço poucas, dá para contar na palma da mão. Tem alguma coisa errada com esses métodos, com a abordagem com a qual eles ensinam esses métodos. O fato é, se você tem me acompanhado, você sabe que o meu foco é carreira, emprego, salário, mercado de trabalho. É o seu futuro profissional. O problema é o seguinte, você passa 4, 5, 6 anos estudando com o método convencional e muita gente, esse é um cenário que eu costumo ver, acha que está funcionando, que está falando inglês, e aí um belo dia vai para uma entrevista de emprego, o entrevistador pede para falar inglês, a pessoa começa a falar, o entrevistador diz que não está entendendo o que ela está falando e que esse nível de inglês não serve para essa vaga. E aí diz para essa pessoa voltar a estudar de maneira séria. E aí você perdeu 4, 5 anos da sua vida achando que tinha feito um bom negócio e você tem que voltar basicamente a estaca zero. Então a gente precisa evitar esse cenário para quem precisa de inglês para o seu futuro profissional. E antes de eu te dizer qual é a solução, eu quero falar um pouco sobre os níveis de inglês. São 5. O iniciante, o beginner, intermediate, intermediário, upper intermediate, advanced e fluent. Inglês fluente é um nível altíssimo de inglês. Se você é fluente, você não erra nada. Você fala inglês basicamente como você fala português. Você só não é nativo, naturalmente. Então tem muita gente que acha que é fluente, mas não sabe conjugar tempo verbal, tem uma gramática ruim, tem pronúncia ruim, tem vocabulário restrito. Né? Então, num caso desse, você não é fluente, você só fala sem parar e fala bastante errado. Fluência é outra coisa. Fluência é falar inglês basicamente sem erro nenhum e falar sobre vários assuntos, filosofar em inglês. Aí nós temos o inglês avançado. Inglês avançado também é um nível altíssimo de inglês, né? Naturalmente, abaixo do fluente, ou seja, você ainda erra coisas aqui e ali, mas é um nível excelente de inglês. E vai ser exigido para cargos que requerem que você seja diplomático, que você faça negociações, cargos bastante complexos. Né? A maioria dos cargos não pede, pode até pedir na descrição da vaga, mas o inglês avançado acaba não sendo necessário. Idealmente sim, mas não é o que acontece na vida real, porque poucas pessoas têm inglês realmente avançado, tá? Esses dois casos exigem anos de estudo, dedicação. E qual é o problema? Você não pode chegar lá? Pode. Eu sou uma pessoa realista. Eu sei que a maioria das pessoas tem uma vida corrida, trabalha o dia inteiro, chega cansado em casa, tem família, vai para a faculdade, seja lá o que for que você faz à noite, mas você tem vida, você não vai estudar 10 horas de inglês toda semana. A maioria das pessoas não tem esse tipo de possibilidade. Se você tem, você pode ser avançado, pode ser fluente, naturalmente, mas exige muitos anos de dedicação. A maioria das pessoas que você vê em empresas falando inglês, tá aqui, ó. Upper Intermediate é um inglês muito bom. Naturalmente comete erros que o avançado não comete, mas é um inglês muito alto. Então, cargos que requerem muita negociação, cargos altos, liderança,
essas pessoas que você vem realizando, trabalhando desse jeito, fazendo muitas reuniões, negociações importantes, viajando para o exterior, tem inglês Upper Intermediate. É um inglês que não é tão difícil de chegar, mas requer também lá o seu esforço e requer mais tempo. Agora, você que está querendo entrar no mercado de trabalho, está numa empresa que quer vagas melhores, mas ainda não fala inglês, você não vai pensar em sair daqui, do beginner, iniciante, e dar um pulo para cá, muito menos para o avançado e para o fluente, né? Porque vai trazer muita frustração para você. A gente precisa pensar numa estratégia que vá ser prática e que vá fazer com que você tenha confiança, que você se sinta motivado para estudar inglês. E qual é a solução? É aqui, ó. É você buscar o inglês intermediário, mas um bom inglês intermediário de verdade. Tem gente que me procura dizendo que tem inglês intermediário e quer melhorar o inglês. Aí eu dou uma frase simples, tipo, você devia ter me ligado, e a pessoa não consegue passar para o inglês essa frase. Ou seja, tem muita gente por aí achando que tem inglês intermediário, quando na verdade não tem. Se você tiver um inglês intermediário de verdade, você trabalha na maioria das vagas. Inglês intermediário de verdade. Você erra. Você tem um vocabulário incrível? Não. Mas você consegue entrar numa reunião, resolver um problema, você consegue viajar pela empresa, resolver os problemas e voltar para sua mesa e você faz o seu trabalho com o inglês intermediário. Tem muito gerente e até diretor com inglês intermediário por aí, tá? Então, eu vou explicar para você como você faz para chegar lá, nesse inglês intermediário, que é mais fácil de se chegar, mas requer estudo também, obviamente. A estratégia tem que ser prática e lógica. Ou seja, já vamos descartar os métodos convencionais. A gente já viu que não funcionam. Eles têm uma estrutura que essa estrutura não vai resolver o seu problema. Você não vai passar 5 anos até chegar num nível avançado, num livro de nível avançado e não conseguir falar inglês. A gente precisa de outra coisa. A gente precisa dessa estratégia de 4 pontos, 4 fases. Primeira, tempos verbais. Segunda, gramática. Terceira fase, vocabulário técnico. E, por fim, competência linguística. Vamos lá, então. Deixa eu relembrar isso. Você não vai seguir livros. A sua aula deve ser voltada para o seu trabalho. Foco no seu trabalho. E não precisa fazer aula individual. É até muito legal você ter mais pessoas na sala de aula, 4, 5 no máximo, e você faz o que nessa aula? Você traz o seu trabalho, você fala dele, você se prepara durante as aulas para trabalhar em inglês e para o seu futuro. E vai melhorando o seu inglês para que você consiga crescer na empresa. Ou conseguir aquele emprego naquela multinacional que você tanto sonha. Por que tempos verbais? Porque sem tempos verbais, você não se comunica. Se você não conjugar tempos verbais, não há ação. Eles são responsáveis pela ação. Ou seja, sem os tempos verbais, nada acontece. Portanto, a primeira coisa que você deve fazer, se você nunca estudou inglês, grave bem isso, para não começar errado, é aprender todos os tempos verbais o mais rápido possível. Eles vão ser a base estrutural que vai acelerar esse processo de aprendizado do inglês em 80%. Os tempos verbais vão dar a estrutura que você precisa para alavancar o seu inglês. Se você está estudando já inglês e você não tem isso, né? Essa não é a abordagem do seu curso, peça para que o seu professor te ensine todos os tempos verbais. Eu garanto que a mudança vai ser drástica. A segunda fase é gramática. Vamos esquecer esse papo de que gramática é chato, é difícil, que não faz sentido. A gramática dita as regras de como funciona o idioma. Se você tem uma gramática ruim, você não faz frases coerentes e as pessoas não entendem o que você está falando. Você manda um e-mail para alguém, a pessoa manda de volta o e-mail para você, perguntando o que você quis dizer com aquilo. Portanto, gramática não é uma coisa chata. É você que está estudando errado ou estão te ensinando errado. Ela tem que ser prática. Lembra que eu falei que durante as aulas
Você vai trazer o seu trabalho para a sala de aula e quando surgir um ponto gramatical problemático, o seu professor vai lá e resolve ali na hora. É assim que você deve estudar gramática, resolvendo pontualmente as coisas. Vocabulário técnico. Então, se você conjuga tempos verbais bem, se você tem uma gramática razoável, precisa ser perfeita, e você conhece o vocabulário da sua área, vocabulário corporativo, você começa a trabalhar em inglês muito antes do que você possa imaginar. E com o inglês intermediário, bom inglês intermediário, você comete erros. Você erra alguns tempos verbais, erra algum ponto gramatical, erra a pronúncia, mas você consegue trabalhar em inglês. Então, você não fica fora do mercado de trabalho e você não fica fora de um monte de vagas que, na verdade, precisam apenas de inglês intermediário. Numa entrevista, mesmo que o entrevistador queira alguém avançado, ele sabe que para aquela vaga, do jeito que você está falando, com esse seu inglês intermediário, você consegue descrever coisas, você consegue descrever processos, você se comunica. Ele não vai descartar você do processo. O quarto ponto, a quarta fase, é competência linguística, que é o que vai acontecer quando você trabalhar essas três fases aqui. Aí você, durante as aulas, e também já, se você trabalha com inglês, aplicando esses conceitos no seu dia a dia, você acaba criando a competência linguística, que, numa boa tradução, é exatamente a capacidade de trabalhar em inglês. E depois, com o tempo, você continua estudando, não para de estudar, para você chegar lá no Upper Intermediate. E se você quiser, tiver força de vontade, pode ser avançado e até fluente. Aí depende de você. Portanto, essa estratégia, eu te garanto, vai te trazer muitos benefícios, ela vai trazer resultados. Porque o fato é o seguinte, eu vejo pessoas saindo desse curso aqui, com métodos convencionais, fizeram 2 anos, não estão melhorando, desanimaram. Essas pessoas mudam para o curso B, método convencional, mesma coisa. Também não rolou, passa para outro curso. Curso C, método convencional. Ou seja, mudam de local, mas o problema é o mesmo. E aqui eu trouxe a definição de loucura que atribuem ao Einstein. Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Portanto, busque outras soluções. Essa estratégia que eu estou te apresentando resolve e é a estratégia do Overdrive, acelerador de inglês. E se você quiser saber mais detalhes sobre o Overdrive, é só me contactar. Eu espero que eu possa ter te ajudado. Garanto que essa estratégia vai te ajudar a ter seu sucesso profissional.